A liturgia da palavra desta quarta-feira, da primeira semana da Quaresma, me fez recordar o Evangelho do domingo passado, do primeiro domingo da Quaresma, onde todos nós ouvimos aquela passagem do evangelista São Mateus, que nos narra a tentação de Jesus. Vocês se recordam? Foram 3 momentos de tentação, mas eu gostaria de recordar a segunda tentação, quando o diabo, ele levou Jesus para a cidade santa, colocou Jesus sobre a parte mais alta do templo, o templo de Jerusalém, e disse a Jesus: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, no entanto, respondeu ao diabo: também está escrito: não tentarás o quê? O Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam, meus irmãos, que nesta segunda tentação, o diabo, inclusive, cita para Jesus, ele apresenta para Jesus um versículo do Salmo 90. Do Salmo 90. O diabo conhece bem as Escrituras. E ele cita o versículo do Salmo 90, quando ele diz: porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O diabo cita o Salmo 90, meus irmãos. E claro, para que ele cita o Salmo 90? Exatamente porque ele queria que Jesus se jogasse ali do alto do templo, mas no fundo, para tentar Jesus em relação à sua fé em Deus. Esta tentação, ela é muito sutil, mas é uma tentação terrível, é uma tentação dramática, porque o diabo, ele não quer que Jesus deixe de acreditar em Deus. Ele não quer que Jesus deixe de ter fé em Deus. Mas o diabo quer que Jesus acredite num Deus falso, num Deus ilusório. E por isso Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, no fundo, queria tentar Jesus, uma tentação em relação ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E por que eu estou citando isso? Por que eu estou fazendo memória do Evangelho do primeiro domingo da Quaresma? Exatamente porque no Evangelho de hoje, Jesus deixa bem claro que ele estava diante de uma geração má, de uma geração perversa. Por quê? Porque continuamente as pessoas pediam a Jesus um sinal. Até porque, em outras passagens, fariseus, doutores da lei, pedem um sinal para Jesus,
até para que através destes sinais, destes portentos, destes milagres, pudessem acreditar que Jesus era de fato o Filho de Deus. Jesus era o Messias. Jesus era o enviado de Deus. E por isso pediam sinais, pediam prodígios, pediam milagres. Mas Jesus diz: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Meus irmãos, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, a quem devemos cultuar, a quem devemos adorar, a quem devemos seguir, a quem devemos cultivar a comunhão, a quem devemos depositar toda a nossa confiança, toda a nossa fé, é o Deus de Jesus Cristo. É o Deus que, sim, tem o poder de operar milagres, tem o poder de manifestar sinais, tem o poder de realizar curas, de realizar prodígios, mas ao mesmo tempo, é o Deus que revela todo o poder do seu amor, é o Deus que revela todo o poder do reino do seu reino, é o Deus que revela toda a plenitude da sua misericórdia no mistério do crucificado. Deus não poupa o seu Filho amado. Deus não poupa o seu Filho amado, nos dá o melhor de todos os milagres, nos dá a salvação pela morte de Jesus. Pela morte de Jesus. Não podemos, meus irmãos, de modo nenhum, nos tornar discípulos, nos tornar discípulas de Deus, só porque Ele é a solução para os nossos problemas, Ele é a solução para as nossas enfermidades, Ele é a solução para as nossas dificuldades. Devemos segui-lo, devemos amá-lo, devemos perseverar na realização da sua palavra, devemos perseverar no testemunho do seu amor, inclusive carregando sobre nós, sobre os nossos ombros, os ombros da nossa existência, o peso da cruz. O peso da cruz. Manifestando às pessoas, principalmente as pessoas que não creem em Deus, manifestando às pessoas a nossa alegria de pertencer a Jesus, de pertencer ao reino de Deus, de pertencer à igreja de Deus. Mesmo quando nós passamos por tribulações, enfrentamos dificuldades, somos desafiados na nossa fé. Jesus não queria simplesmente que aquela geração se maravilhasse pelos sinais, pelos prodígios, pelas curas, pelos milagres que ele realizava. Jesus queria que aquela geração se tornasse uma geração santa, por meio da fé nele, na pessoa dele, por meio desta adesão à pessoa dele, à sua palavra. Meus irmãos, do contrário, infelizmente, seremos vítimas da tentação do diabo. Ele não quer que nós deixemos de crer em Deus. Ele quer que nós creiamos num Deus falso, num Deus ilusório. Um Deus que, infelizmente, até mesmo pregadores, até mesmo cristãos, anunciam. Deus que não deixa faltar nada, Deus que cura tudo, Deus que faz milagres, Deus que faz isso e aquilo.
O nosso Deus faz tudo isso, mas também o nosso Deus nos convida a seguir seus passos, renunciando a nós mesmos para carregar a cruz de cada dia. O nosso Deus nos convida à comunhão com o mistério do seu Filho crucificado, do seu Filho morto, para que nós possamos comungar o mistério do seu Filho ressuscitado. Meus irmãos e irmãs, desse Deus, o Deus de Jesus Cristo, o Deus crucificado, o Deus ressuscitado, a palavra de Deus também nos faz um apelo para sermos testemunhas. A primeira leitura, esse trecho do livro do profeta Jonas, é para nós um apelo para que também nós nos convertamos em testemunhas. Naquela cidade de Nínive, a capital da Assíria, os ninivitas precisavam de conversão. Deus envia o profeta Jonas. É interessante como a palavra de Deus diz: a cidade de Nínive necessitava de 3 dias para ser totalmente percorrida. Jonas prega, anuncia a vontade de Deus, a palavra de Deus, durante um único dia. E pela força daquele anúncio, pela comunicação daquela palavra, a palavra de Deus, toda a cidade começa a fazer penitência. Uma palavra tão forte, uma palavra tão comprometedora, que toca inclusive o coração das autoridades civis, do rei de Nínive. Também ele faz penitência, também ele assume um comportamento de quem acolhe a palavra para se converter. Nós, discípulos e discípulas do Deus vivo, do Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo, o Deus crucificado, o Deus ressuscitado, devemos acolher o apelo que a palavra de Deus nos faz para testemunharmos ao mundo sua palavra de salvação, a palavra que dá sentido de vida plena, de vida eterna ao coração humano, sabendo que quando nós anunciamos a palavra de Deus, a palavra anunciada, ela opera nos corações a maravilha da conversão. Quem opera a maravilha da conversão é sempre a graça de Deus, é o Espírito Santo. Não é pela força das nossas palavras, simplesmente, pela nossa capacidade de fazer com que as pessoas acreditem. Na realidade, quem faz com que as pessoas acreditem na palavra que nós comunicamos, que nós testemunhamos, é o Espírito Santo. Por isso que Jonas percorre um dia a cidade de Nínive, anunciando a palavra de Deus, mas esta mesma palavra imediatamente percorre toda aquela cidade que necessitava de 3 dias. Meus irmãos e irmãs, neste tempo quaresmal, supliquemos ao Senhor que Ele purifique a nossa fé. Supliquemos ao Senhor que nos dê a graça de crer no Deus de Jesus Cristo, de sermos discípulos e discípulas deste Cristo crucificado, deste Cristo ressuscitado que vive para sempre. E que Deus, pela purificação da nossa fé, nos dê a graça de sermos testemunhas de sua palavra, para que o mundo creia e se converta ao Deus vivo, ao Deus de Jesus Cristo.